Bom dia, meu povo. Hoje nós vamos fazer uma leitura aqui em Mateus 3. Quem era João Batista? Qual o papel de João Batista no ministério de Jesus? Então vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João Batista tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia com ele a Jerusalém e toda a Judéia, e todas as províncias de adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produz, pois, fruto digno de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode anunciar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E em verdade vos digo, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mas quem era realmente João Batista? João Batista, ele era filho da prima de Maria, mãe de Jesus. Então ele era primo de Jesus. Quando Maria anunciou, recebeu o Espírito Santo e engravidou, a Isabel já estava grávida. João Batista nasceu primeiro. Quando ele diz aqui que João veio a anunciar, que ele foi anunciar: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele veio anunciando a vinda de Jesus Cristo. E ele batizava nas águas. Diz assim: restaurai as veredas do Senhor. Para que haja um avivamento coletivo de intimidade com Deus, é preciso que os caminhos do Senhor sejam restaurados. João Batista foi equipado justamente para isso. O profeta Isaías declarou que Deus levantaria um avivalista para restaurar ou reavivar os caminhos e as veredas do Senhor, que enfatizam e conduzem a uma vida íntima com Deus. Tal profecia se cumpriu por meio do ministério de João Batista. Esse tipo de avivamento é fundamental para que nossa intimidade com o Senhor seja restabelecida. Em Jeremias 6,16, Deus nos encoraja a buscar as veredas antigas, as quais levam uma vida de intimidade com Ele. Entretanto, como ocorreu nesta passagem, muitos hoje se recusam a procurar esses caminhos, preferindo adorar ídolos. Então você vê que na época do Velho Testamento, os profetas estavam alertando as pessoas para se arrepender, para se consertar diante do Senhor. Lá Isaías já anunciava a vinda desse profeta, que seria João Batista. João Batista estava ali anunciando: arrependei-vos, consertai e ajeitai suas veredas. E hoje continuam os profetas alertando a humanidade para se consertar diante do Senhor. Mas as pessoas preferem viver de qualquer jeito, não querem obedecer à voz dos profetas. Nós vemos aí países que estão assassinando pessoas porque está profetizando o nome do Senhor, porque está levando a semente do Evangelho, a semente de salvação. Cada dia que passa, a vida de Cristo se aproxima. Então nós, como igreja, despertemos para nos arrepender, para nos consertar diante do Senhor. Para que não sejamos pegos nus, como a própria palavra diz. Mas quando ele fala aqui, não é da nudez desveste, mas ele fala da nudez espiritual. Que não sejamos pegos nus espiritualmente.
Que nós venhamos estar contritos no Senhor, nos arrependendo, buscando o Senhor, porque o nosso arrependimento ele é seguido, é constante. Voz que clama. Um princípio fundamental ao avivamento implica a restauração das veredas do Senhor, assim como o ministério do avivalista semelhante a João Batista. Esses homens e essas mulheres levam um clamor, convocando as pessoas a retornarem aos caminhos e às veredas do Senhor. Então, o que João Batista, que os profetas fez lá no Velho Testamento, João Batista fez, Jesus fez, e os profetas hoje do século XXI continuam fazendo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a se consertar diante do Senhor. O avivalista mencionado nessa passagem é João Batista, um pregador e profeta veemente, cujo ministério era similar ao profeta Elias. O povo israelita vivia preso a uma religião profundamente tradicional e legalista, porém nada espiritual. A liderança depositava sua confiança em uma justiça própria, sem demonstrar nenhum traço de vida espiritual. A posição, o poder, a cobiça e as concessões políticas haviam substituído a busca sincera e fervorosa de Deus. Não é diferente dos dias de hoje. Nós temos aí determinadas autoridades, homens que têm cargo na igreja, que é pastor e que faz coisas porque está na política, porque não quer contrariar aqueles que ali estão. E estão bebendo da mesma água suja, estão se contaminando, estão esquecendo que a vida dele aqui é curta. A qualquer momento ele vai ser tirado. E aí, se ele não tiver se consertado diante do Senhor? Nós temos que ter muito cuidado. O Senhor Jesus, ele diz, vigiai e orai para que não caias em tentação. Para que você não venha perder a sua coroa. Para que nós não venhamos perder essa coroa. Porque eu também faço parte desse contexto. Eu também tenho que estar em constante vigilância. Porque as coisas que os nossos olhos veem é muito boa e isso faz com que muitos se desviem dos caminhos do Senhor. E o diabo ele está aí ao nosso redor, querendo nos tragar a cada passo em falso que dermos. O avivalista João Batista desafiou profeticamente o sistema humano em vigor e chamou o povo a buscar novamente o Senhor. Quando as pessoas se afastam da intenta realidade da existência divina, e um despertamento coletivo se torna indispensável. Apenas um tipo de avivalista pode introduzir um avivamento com profundidade necessária para confrontar e mudar o status quo. Assim, como Elias confrontou os profetas de Baal e fez descer fogo do céu, manifestando visivelmente o poder do Altíssimo a um povo passivo e indiferente, avivalistas que desejam lidar de modo eficaz com essas condições precisam ministrar de maneira tão tradicional, radical e quase inusitada. Então, olha só, Elias lá, ele desafiou os profetas de Baal. É assim que temos que ser, ousado para pregar a palavra do Senhor. Porque constantemente estamos vendo vídeo de pastores pregando e sendo chacoalhado, até espancado por pessoas. Isso aqui também no Brasil. Isso tem acontecido constantemente aqui no Brasil. Eles querem que nós aceitamos o que ele pensa, mas eles não querem aceitar o nosso ponto de vista. Mas isso é a palavra de Deus se cumprindo. Tudo está escrito e tudo que o Senhor escreveu, tudo vai acontecer. Quer você queira, quer eu queira, vai acontecer, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Deus não é homem para mentir. O que ele disse vai acontecer. Nós é que temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor Jesus. Porque os profetas estão aí semeando a semente. O Espírito Santo opera por intermédio desse indivíduo, por pregação dinâmica, que leva a uma profunda convicção do pecado e a manifestações caracterizadas pelo fogo espiritual. Homens e mulheres desse calibre não aparecem com frequência, pois Deus os levanta somente quando as circunstâncias impedem a eficácia de qualquer outro tipo de ministério. Esse gênero de avivalista muda muitas vezes, surge depois de anos de isolamento, orações e um intenso compromisso pessoal para o avivamento e a mudança das condições vigentes. Eles são espécie rara.
A responsabilidade de João Batista como profeta e ministro do avivamento consistia em confrontar os padrões religiosos que impediam uma vida de intimidade com Deus e abrir caminho para a vinda de Jesus. Seu ministério profético incomodou os fariseus e saduceus ao chamá-los ao arrependimento e produzir fruto que evidenciasse uma vida transformada. Então João Batista, ele desafiou as autoridades que viviam dentro dos religiosos, que viviam dentro dos templos, mas era que nem um sepulcro caiado. Por fora, muito bonito, mas por dentro, cheio de engano, de vaidade, de prostituição. Não vivia uma vida contrita com Deus. E ele chamou esse povo ao arrependimento. Eita, meu Deus do céu, que o nariz hoje tá que tá.